Vencendo a estrela da manhã. Com 108,7 milhões de pessoas, das quais apenas 3,2% conhecem o verdadeiro Jesus, o que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou no terceiro dia. Eles são cegos pela religiosidade distorcida que aprisiona o ser humano e acreditam em um Jesus que nunca chegou a ressuscitar. Tem um menino que nunca cresceu. Eles desvirtuam o foco da verdadeira adoração, entristecendo o coração de Deus. Eles estão presos a adorações de imagens, de esculturas feitas por mãos humanas, que são obscurecidos pelo misticismo e pelo ocultismo. Eles cultuam demais os mortos, é uma festa muito tradicional lá, são armas que Satanás usa para distanciá-los cada vez mais de Deus. Essa imagem de um culto, de uma festa de um culto aos mortos, que é muito tradicional nesse país. A bruxaria também é muito grande lá. Essa é uma imagem de um congresso de bruxas comemorado lá no México. Eles procuram a verdadeira cura em lugares enganosos. Nós sabemos que não encontrarão, mas encontrarão falsas curas, encontrarão falsas verdades. Ao contrário do que Jesus mesmo diz, que Ele é a única verdade. É um país que tem muitos miseráveis financeiramente e espiritualmente falando. Há muitas necessidades, necessidades gerais, tanto de saneamento, como de melhorias, de condições financeiras, de condições de saúde, condições de educação. A igreja do Senhor lá está quase no anonimato. Como vimos, são apenas 3% de cristãos. E a gente precisa orar pelos governantes deles, para que eles combatam a perseguição que é sofrida pela igreja. Deus ama o povo não só mexicano, mas também o povo mexicano, e anseia por salvá-lo. Antes de orar, nós vamos passar mais algumas informações sobre o México, para que fique bem fixado aí na sua mente, para que enquanto você estiver comendo um burrito mexicano ou taco, sei lá, no final do culto, você lembre que os seus irmãos lá no México, eles passam por uma situação bem ruim. O México, ele oficialmente, ele chama Estados Unidos Mexicanos, ele se localiza na América do Norte. Ele é um país, a capital, a cidade do México é um país bem extenso, tem 127 milhões de habitantes, o idioma principal é espanhol, a religião deles é uma nação com liberdade moral e de práticas religiosas. As mudanças constitucionais garantem tratamento justo às minorias religiosas. No entanto, o país apresenta um aumento em relação à perseguição religiosa aos cristãos. Existe uma classificação, e entre os 50 países com maior grau de perseguição mundial, ele está na posição de número 41. O índice de perseguição lá é altíssimo. Os principais meios de perseguição lá são através das outras religiões não cristãs. As religiões católicas perseguem os cristãos protestantes. O crime organizado persegue quem prega o evangelho, porque eles querem que seja pago um pedágio, uma espécie, como as milícias fazem com o gás, com outras coisas no Rio de Janeiro. É assim que eles fazem lá, e com os pastores que não concordam são perseguidos por isso. Aí fala de alguns pontos turísticos. Quando você for visitar o México, consulte um guia de viagem, que talvez vai ser bem atendido lá.
Aqui tem algumas fotos, a última foto aqui fala da festa dos mortos, que é bem tradicional lá para eles. A morte para eles representa uma libertação, para você ver como eles são enganados. Nós sabemos que a única liberdade está em Cristo Jesus. As primeiras fotos mostram a gastronomia deles, os pratos típicos, e acho que você vai comer um daqueles ali hoje. O México também é um dos países mais violentos do mundo, como nós já citamos, o crime organizado, é um dos grandes perseguidores da igreja. Aqui embaixo nós temos uma notícia de um líder cristão que foi morto, em 18 de julho agora de 2017. E aqui os motivos de oração pelos quais nós vamos orar agora, especialmente pelo país do México. Para que enquanto nós estivermos comendo ali, o burrito mexicano, eu acostumei com o taco, virou burrito. Enquanto nós estivermos comendo, você lembra que, embora a comida dele seja muito boa, nem tudo lá é festa, nem tudo é praia, nem tudo é alegria. Os nossos irmãos estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, e mesmo assim, eles estão cultuando ao Senhor. Eles não são a maioria, pelo contrário, de cada 100 pessoas, 3,2 são cristãos. O cristianismo verdadeiro protestante, como nós conhecemos hoje, praticamos, é uma minoria bem ínfima lá. Eles precisam da nossa oração, precisam da nossa ajuda e precisamos estar em apoio a esses nossos irmãos, porque somos uma só família, servimos ao mesmo Deus e nós vamos fazer isso agora, sentados mesmo como estamos, mas com reverência. Fale com Deus aí, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos nesse momento colocar na tua presença nossos irmãos lá no México, Senhor. Sabemos que há em todo mundo, Senhor, irmãos nossos sofrendo, como já foi orado aqui, mas queremos especificamente apresentar ao Senhor nossos irmãos ali, Pai, no México, que eles possam, Senhor, mesmo a nossa distância, nós sabemos que para o Senhor é um Deus que não conhece barreiras, não conhece limitações, o Senhor é um Deus onipresente, que está em todos os lugares, e que o Senhor continue fortalecendo esses irmãos que estão ali, Pai, que eles possam realmente, cada dia mais se levantar e fazer a missão da igreja, pregar o Evangelho a toda criatura, que eles possam cada dia mais ser fortalecidos no Senhor, diante das suas dificuldades, diante das suas lutas, diante das perseguições que eles sofrem, Pai. Que o Senhor fortaleça cada irmão, que o Senhor fortaleça cada pastor, cada líder de ministério, cada missionário que ali está, e que o Senhor coloque na cabeça do teu povo aqui no Brasil, Senhor, de fazer missões nesse país também, porque muitas vezes aqui as pessoas querem ir para a Europa, querem ir para a África, e como já foi dito aqui em outros cultos, às vezes há congestionamento de missionários em alguns países, mas nós precisamos nos lembrar também do México, Senhor. A tua palavra é para irmos por todo o mundo, para pregar o Evangelho a toda criatura, e é isso que nós queremos fazer. Abençoa cada um, fortaleça, dá ânimo, reanima aquele que está desanimado, em nome de Jesus, amém. Nós vamos agora para a pregação da palavra. Para isso convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Evangelho de Marcos, Novo Testamento, é o segundo livro do Novo Testamento, capítulo 16, é o último capítulo do livro de Marcos, e o versículo 15, também é o finalzinho do capítulo. Todos acharam? Jesus dizendo, tá? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem por crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes farão mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Agora eu queria que você voltasse a umas 10 páginas, mais ou menos, aí da sua Bíblia, no último capítulo de Mateus. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mateus, capítulo 28, versículo 28 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação do século. Só até aqui eu quero fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, te damos graça pela tua presença, pela tua palavra, por esse culto, pela tua igreja. E sabemos que todas as coisas aqui acontecem para a honra e glória do seu nome, Pai. Não é diferente esse momento da pregação, da exposição da tua palavra. E pedimos, Senhor, que não fale eu, que não haja sabedoria humana nenhuma, mas que o Senhor me use apenas como um canal, para ser o comunicador entre a tua mensagem e o teu povo, Pai. Que eles possam reconhecer a tua voz e obedecê-la nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é a nossa missão, que está escrito bem ali para quem já observou, tenho certeza que você já leu aquele banner ali algumas vezes. E o tema dessa mensagem nessa noite é a nossa missão. Assim como no culto passado, eu quero começar falando sobre aquela frase. Mas, irmão, até quando você vai falar sobre isso? Até que vira um conceito na nossa mente, porque sempre quando se fala em missões no meio protestante, vem sempre uma frase que é muito divulgada por aí, que missões é feito com 3 coisas: com os joelhos dos que oram, com o dinheiro dos que contribuem e com os pés dos que vão. E essa mensagem, essa frase, ela não é uma mentira, mas ela também não é uma verdade absoluta. Elas são 3 verdades separadas que, juntas dentro de um contexto, podem comunicar uma ideia errada. Então, todas as vezes antes das mensagens, eu quero desconstruir esse pensamento, até você falar, poxa, já ficou chato isso aí. E aí, quando fica chato, é igual o refrigerante. Quando você fala em propaganda de refrigerante na televisão, você já lembra da Coca-Cola, porque de tanto que você vê, de tanto que passa, fica gravado aqui na tua mente, mesmo que você não queira. E sempre quando você se deparar com essa frase em algum lugar, você vai falar, opa, isso aí não é bem assim. E vai virar um conceito na sua mente. E aos poucos a gente vai desconstruindo esse pensamento, porque é muito divulgado nas igrejas por aí, e ela, como eu disse, ela não é uma mentira, mas não chega a ser uma verdade absoluta. Porque essa frase, as pessoas entendem que quando você lê lá e diz que missões se faz com o dinheiro do que contribui, o joelho do que ora e o pé do que vai, você fala, poxa, eles entendem que missão é só atravessar o oceano, é só ir lá no México, é só ir lá na África. E às vezes eles comunicam, se você não pode ir, você pode orar. Isso é verdade, mas não é a única verdade. Você orar por missões não é fazer missões. Você contribuir com missões não é fazer missões. Jesus nunca disse, dá dinheiro para quem vai fazer missão. Não. Os 2 textos que nós lemos dizem, ide por todo mundo e pregai. Ide por todo mundo e fazer discípulo. A missão é para você ir. Você não pode terceirizar ninguém pagando para ir no seu lugar. Contribuir é legal, é bom, faz parte. É missão também. Mas essa frase, como eu disse, quando você pega as verdades delas separadas e junta, ela não é a única verdade absoluta. Se você dá o dinheiro, você não fez missões. Você contribuiu com quem foi. Se você ora, você não fez missões. Você contribuiu com quem foi. E nós vamos assim como no culto passado, onde eu preguei sobre o primeiro texto que nós lemos, Marcos capítulo 16, versículo 15. Construir juntos aqui o pensamento do que é missões. Por que é que essa igreja fala de missões? E nós falamos aqui que já na pregação passada, que foi o nosso primeiro culto de missões, eu vou lembrar para você, que eu tenho certeza que mal lembra que comeu hoje no almoço, assim como eu, então eu vou lembrar o que eu preguei há um mês atrás, a gente a partir daí construir um pensamento nesse texto que nós lemos aqui. No texto de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que foi o que eu li primeiro, nós vimos, eu disse ali que primeiro Jesus ele inaugura a missão, que missões não é um departamento da igreja, embora também o seja, mas primeiro aqui nós estamos falando de um evangelho que começa, João Batista prega o evangelho, aparece Jesus começa a pregar também o evangelho, a falar do reino de Deus, que isso tinha chegado e já estava inaugurando, e aquela coisa toda, e ele falava que ele precisava morrer, que ele precisava ressuscitar, para que a escritura, que nós vemos no Antigo Testamento todo, que profetizava a respeito das coisas de Jesus, que essas escrituras se cumprissem na morte e na ressurreição de Cristo. E os textos que nós lemos, você que é um bom observador viu que é exatamente os últimos versículos, os últimos capítulos dos 2 evangelhos, tanto do evangelista Mateus como do evangelista Marcos, que relatam a história de Jesus. E ali no finalzinho, depois que Jesus já havia ressuscitado, ele encontra os seus discípulos ali, meio desanimados, meio abatidos, e disse, olha, ele se apresenta a eles e fala, olha, eu já ressuscitei, então agora vocês vão pelo mundo e preguem o evangelho. E aí vocês vão ver no mesmo texto, quanto a mesma história, no livro de Lucas, ele acrescenta mais uma informação e fala, olha, vocês fiquem em Jerusalém
até que sejam revestidos do alto pelo poder. E essa história, você que é um bom cristão, um bom leitor da Bíblia, conhece como o dia de Pentecostes, onde a igreja de fato é inaugurada, onde todos os 120 ali estavam reunidos e desce sobre eles um som como que de um vento, e o Espírito Santo desce, e todos eles são cheios de poder, e eles saem pelo mundo pregando esse evangelho. Ali de fato é inaugurada a igreja. Mas a missão, esse texto que nós lemos é conhecido como a grande comissão, ou seja, Jesus nos faz participantes da missão. A missão ela é inaugurada antes da igreja. Então a igreja existe porque ela tem uma missão, e não tem missão porque existe igreja, é o contrário. Então a igreja existe porque existe uma missão. Isso tudo nós falamos no primeiro domingo de missões. Eu disse também que é exatamente aqui que começa o Novo Testamento. E alguns irmãos me olharam assim com os olhos arregalados, falaram: poxa, mas na minha Bíblia está lá antes de Mateus 1, depois de Malaquias está escrito bem grandão, Novo Testamento. Exatamente, é isso mesmo. Só que de fato, o Novo Testamento ele começa aqui, porque a palavra testamento, ela significa contrato, significa aliança. É por isso que nós usamos uma aliança no dedo, porque nós fazemos um testamento, um contrato, um acordo. Quando nós nos casamos perante um sacerdote e perante um Senhor, estamos ali fazendo um acordo, estamos assinando um acordo ali de que seremos fiéis até a morte, aquela coisa toda que a gente promete. Então o Novo Testamento, ele é esse novo contrato, essa nova forma de aliança que Deus faz com o homem, ela passa a ser vigente, ela passa a funcionar de fato a partir da ressurreição de Cristo. O próprio texto de Hebreus, no capítulo, eu anotei aqui, Hebreus capítulo 9, versículo 17, o expositor do Hebreus ali ele vai dizer que o testamento ele só passa a ter valor quando alguém morre. Para que você entenda, imagine que esse prédio aqui ele é alugado de fato, mas imagine que o dono dele tenha mais 10 prédios além desse, ele tenha 2 filhos. O dono desse prédio ele pode fazer um testamento em vida, dizendo: olha, depois que eu morrer nos meus 11 prédios, vai 5 para o filho A, 5 para o filho B, mas aquele da igreja eu quero doar para eles. Enquanto esse homem estiver vivo, nós continuamos pagando aluguel, o prédio não é nosso. O testamento passa a vigorar de fato após a morte do testador, que é quem fez o testamento, quem outorgou o direito à igreja. Então quando Jesus morre e ressuscita, então de fato começa o Novo Testamento. De fato a igreja é inaugurada, e é aqui que se inicia a igreja de fato. E nós vemos que depois que ele morre, que ele ressuscita, ele se apresenta aos seus discípulos, como nós lemos do texto, enviando eles para fazer a missão. E essas pessoas que têm contato com o Cristo ressurreto, elas são transformadas de uma maneira muito notável. Um caso bem chamativo é a questão de Pedro, por exemplo, quando você vê que na situação da morte de Cristo, ele está negando Jesus. Depois que Jesus ressuscita, se apresenta para ele ressurreto e enche eles de poder, quando o Espírito Santo desce ali no dia de Pentecostes, ele prega um sermão imediatamente que 3.000 pessoas são alcançadas. Ele prega um outro sermão que mais 2.000 pessoas são alcançadas. E por aí vai, o Evangelho segue e é pregado. As pessoas que têm contato com Jesus histórico, com as informações da religião do judaísmo, porque quando você observa todo o Velho Testamento, que apresenta o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que funda a religião do judaísmo, e ele chega até os dias aqui do Novo Testamento, quando começa aqui os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, o pensamento que está por trás ali é um pensamento todo baseado na religião judaica. Eles ainda estão com o sacerdote funcionando, ainda tem a questão do templo funcionando, os sacrifícios para pagar o pecado ainda estão sendo aceitos, toda a religião do judaísmo ainda está funcionando até a morte de Cristo, e continua depois. A religião do judaísmo continua, mas aqui ele está fundando uma nova história, um novo negócio, a igreja. E aqui ele funda a missão primeiro. E ele fala: olha, agora vocês têm uma missão, agora o negócio mudou, agora o Novo Testamento está valendo, e agora a coisa é diferente. Agora vocês não são mais presos pela religião, mas agora vocês podem ter um relacionamento. Esse reino de Deus que o judaísmo tanto pregava que haveria de chegar, eles esperavam um rei justo, eles esperavam um rei que viesse reinar sobre eles, como reinou Davi no passado, e que Israel tinha sido uma nação muito próspera. Eles esperavam que esse rei fosse um rei político, eles esperavam que esse rei fosse um rei que desse a eles a hegemonia, que Israel seria a nação que mandaria no mundo, um rei militar, um rei que conduzisse ele às guerras, e que o território físico de Israel ali na Palestina, que seria muito extenso. Mas Jesus vem,
e fala: não, meu reino não é desse mundo, eu estou falando de uma outra coisa. E ele então inaugura a igreja. E algumas pessoas que creram naquilo que ele falou, que tiveram contato com o Cristo ressurreto e que tiveram as suas vidas transformadas, são incumbidas agora, têm a missão, são comissionados, são incluídos na missão de pregar o Evangelho, como dissemos no mês passado, a todas as criaturas. Porque o pensamento dos judeus era que Deus era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, portanto Deus só de Israel. Então, para eles pregar o Evangelho em todo mundo, se não fala toda criatura, eles procurariam só judeus para pregar. Então, se não fala todo mundo, eles pregariam o Evangelho só em Israel. Então, essa missão aqui, ela inaugura a igreja, inaugura a proximidade agora do reino de Deus. Mas se a gente não entender direito o que Jesus está dizendo aqui, nesses textos que a gente leu, o nosso cristianismo, a nossa prática cristã é diretamente afetada. A missão da igreja é diretamente afetada. Então nós corremos sérios riscos de, assim como vimos com o México, nós temos uma fé distorcida, achar que estamos servindo ao Jesus verdadeiro, acharmos que estamos cumprindo o ID, mas não estarmos cumprindo nada. Então nós precisamos entender qual foi a proposta de Jesus, para que o nosso cristianismo seja centrado na pessoa de Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, para que esse evangelho seja pregado com excelência. Então nós vamos fazer algumas perguntas para esse texto. Eu quero rapidamente aqui fazer pelo menos 4, para que nós consigamos extrair desse texto que a gente precisa de informação, para que a gente tenha a nossa fé centrada exatamente como Jesus desenhou, como Ele planejou que isso fosse feito. E a primeira pergunta que eu quero fazer aqui é: por que é que nós devemos pregar o Evangelho? Ou melhor, o que é pregar o Evangelho ou fazer discípulos? Aliás, é isso que ele diz nos dois textos. No texto de Marcos, ele diz que é para pregar o Evangelho por todo mundo. No texto de Mateus, ele diz que é para ir por todo mundo e fazer discípulos. Mas o que é isso? O que é pregar o Evangelho? Aliás, o que é para fazer? Para pregar o Evangelho ou para fazer discípulos? Tem diferença entre as duas coisas? Por incrível que pareça, não tem diferença nenhuma. A palavra Evangelho, para a gente saber bem o que é, ela literalmente significa uma boa notícia, uma novidade boa. Quando você sabe de alguma coisa, por exemplo, estão doando cesta básica para todo mundo, é uma boa notícia. Se fosse traduzir exatamente o que significa a palavra, Evangelho seria isso. Mas nós aplicamos mais Evangelho, as boas notícias, referentes ao reino de Deus. Então a boa notícia é o reino de Deus, que um dia haveria de se manifestar através do seu Filho, agora está disponível. Isso é Evangelho, isso é a boa notícia que nós devemos anunciar, que nós devemos pregar e que nós devemos, como diz o texto de Mateus, ensinar aos discípulos. E a palavra pregar é anunciar. Então pregar o Evangelho o que é? É você anunciar que esse reino de Deus, esse reino de paz, de justiça, esse reino de bondade, de um rei justo, agora está disponível. Anunciar isso para aqueles que não sabem, como nossos irmãos mexicanos, como talvez o seu vizinho do outro lado da rua, como talvez o vizinho do muro de cá, como talvez a pessoa que trabalha na mesa do seu lado, como talvez aquele que senta do seu lado no banco do caminhão o dia inteiro, e por aí vai. Aquele que assenta tijolo lá do seu lado, as pessoas que estão ao nosso redor, aquele seu irmão, aquele seu primo que senta na mesa do lado na hora do almoço, nos jantares de família. Isso é pregar o Evangelho, é fazer com que o nome de Deus, com que essa ideia de Jesus de ser igreja, que ela se faça conhecida, e que esse reino desse Deus justo, ele está disponível para nós hoje. E a ideia de pregar o Evangelho, ela traz consigo a mesma carga, a mesma imposição de autoridade daquele que você talvez conheceu nas histórias antigas como o arauto, que ele anunciava as palavras com que o rei dizia para que fosse dito ao povo. Então o rei lhe otorgava uma lei lá e tinha o arauto, que era quem saía comunicando ao povo. Hoje os governadores, os governantes, os presidentes, eles lançam na internet, nos canais de notícia, na televisão, mas antigamente os reis tinham um decreto e o arauto saía proclamando a vontade do rei às pessoas. O arauto ele tinha a autoridade do rei, ninguém poderia questionar aquela palavra, porque aquela palavra era dada pela autoridade máxima do rei, que era o próprio rei. E é essa autoridade que Jesus investe sobre nós. Não é à toa que o versículo 18 do texto que nós lemos, do capítulo de Mateus, que eu espero que esteja aberto na sua Bíblia, ele começa dizendo: Jesus, aproximando-se dos discípulos, lhe disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ide, portanto é por causa disso, por causa dessa autoridade que me foi dada, no céu e na terra, eu estou dizendo para vocês: vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. É por causa da autoridade que Ele tem que Ele nos investe, e diz que nós devemos sair para pregar o Evangelho com a mesma autoridade do arauto. Porque se o arauto, que era um simples mensageiro de um rei terreno, ele tinha essa autoridade, imagine você que é o arauto do Rei dos Reis. Imagine você que é portador da mensagem daquele rei que não pode ser contestado jamais, daquele que é portador de uma mensagem que nós temos a plena segurança de que é única e verdadeira. Afinal de contas, o mesmo autor da mensagem, o mesmo rei que nos investiu dessa autoridade, ele nos diz que toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Ele diz que Ele é a verdade, não uma verdade, Ele é a única verdade. Ele diz que Ele é o caminho e que Ele é a vida. Ele é quem liberta, e quando Ele liberta verdadeiramente somos livres. Então é essa autoridade que nós precisamos tomar posse dela e sair pelas portas afora da igreja, e sair da onde trabalhamos, e sair da onde quer que Ele queira nos usar para pregar esse Evangelho. Precisamos tomar posse dessa autoridade. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, Paulo escreve que nós somos embaixadores de Cristo. E o embaixador, você sabe, é aquele que está em um país, mas ele representa outro. Então, quando o embaixador do México aqui no Brasil ele dá uma palavra em acordo com o que o governo de lá pensa. Ele não fala o que ele acha, ele fala o que o governo de lá acha. E nós, como embaixadores de Cristo, ao abrirmos a nossa boca, revestidos dessa autoridade que o Rei nos concedeu, nós precisamos ter a consciência que somos embaixadores desse Cristo. Representamos Ele quando falamos, representamos Ele quando agimos. E é com essa autoridade e com essa responsabilidade que nós precisamos conduzir o nosso cristianismo. Eu fico imaginando essa cena porque quando eu estou fazendo algo importante, algum trabalho, alguma coisa em casa, e eu falo para o Miguel, Miguel, faz isso aqui para me ajudar. Você precisa de ver a felicidade que fica esse menino. Para quem não conhece, o Miguelzinho de 5 anos, estava aqui cantando até agora há pouco, ele fica muito feliz de fazer alguma coisa que ele está me ajudando em algum trabalho. Ele às vezes até atrapalha, de tanto que ele quer ajudar. Mas ele fica numa felicidade quando você incumbe ele de cumprir uma missãozinha. Imagina com essa felicidade que o próprio Senhor Jesus espera que nós façamos a sua obra. Uma felicidade de quem tem a certeza que está agradando o Pai, quem está agradando o Rei, quem tem a autoridade, a confiança do Pai para realizarmos a missão de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas, de que o reino de Deus já está disponível. Mas o versículo 20 vai dizer também que nós precisamos ensinar as pessoas. E às vezes nós nem sempre ensinamos falando, mas às vezes nós ensinamos as pessoas vivendo de uma maneira com que elas percebam o quanto o nosso Deus é santo. E quando a santidade de Deus ela fica evidente, é por isso que nós colocamos sempre aqui bem grandão: santidade ao Senhor. E a igreja do Nazareno, para você que não conhece, ela tem um lema, e esse é o lema da igreja do Nazareno. As mensagens são puramente cristocêntricas e de santidade ao Senhor. Quando as pessoas se deparam com a santidade desse Deus e passam a conhecer Ele mais de perto, fica evidenciado a sujeira do nosso pecado. E aí a tendência que nós queiramos ter uma vida mais santa, para agradar esse Deus que nos chamou. Isso é uma maneira de viver e pregar o Evangelho, mesmo sem palavras. E a conclusão óbvia que a gente chega é que a gente precisa ser um imitador de Cristo. Você só vai fazer um discípulo a partir do momento que você for um discípulo. Porque se você não for um discípulo, como é que você vai ensinar alguém a ser discípulo? Como é que você vai ensinar alguém a guardar as coisas que Ele vos ordenou, se Ele não te ordenou nada? Se você não aprendeu nada com o Mestre. Então pregar o Evangelho, primeiramente é ser um discípulo de Cristo e anunciar as coisas que Ele fez, anunciar as coisas que você viu, anunciar aquilo que você aprendeu de bom para as pessoas que ainda não conhecem, levar a eles essa boa notícia de que há um Deus que transforma. Você já pensou se tivesse na sua casa um filho, um pai, um irmão, alguém que estivesse muito doente, de uma doença incurável, que não houvesse cura, e de repente você descobriu um negócio lá que cura? A felicidade que você ia ficar porque você ama essa pessoa, e você ia correndo com muita alegria dizendo: olha pai, olha mãe, você não vai morrer mais, porque essa doença sua agora, eu descobri uma cura, só existe uma, mas tem uma cura, é só de uma cura que você precisa. É assim que nós devemos ser, porque a grande enfermidade da humanidade é o pecado. O próprio Senhor Jesus, em um outro texto, ele disse para os discípulos: olha, vocês não devem ter medo daqueles que podem matar o seu corpo,
mas vocês devem temer aquele que pode matar a sua alma e lançá-la no inferno, para que pereça eternamente. Mas Jesus, ele nos oferece a solução para a maior enfermidade de todas, que ainda que nós morramos essa vida, nós tenhamos uma vida eterna com Ele na glória. A maior enfermidade que o ser humano conhece é o pecado, e para isso tem solução. Para isso tem o sangue de Jesus, aquele sacrifício da cruz, que você tanto conhece, que purifica todo e qualquer pecado. E esse pecado que você conhece dessa pessoa, tanto o seu, como o pecado do mais vil pecador, do mais assassino, do pior estuprador de toda a terra, ele pode ser perdoado pelo sangue de Jesus que nos purifica. E a salvação é para ele e é para você também. Amém? A segunda pergunta que eu quero responder à luz desse texto é: a gente aprendeu que pregar o Evangelho é anunciar essa boa notícia. A boa notícia de que o reino de Deus está disponível. Afinal de contas, ele disse que é para a gente ir pelo mundo e pregar o Evangelho. A segunda pergunta que eu quero fazer e responder à luz desse texto: isso é uma coisa fácil? Pregar o Evangelho é uma coisa fácil? De maneira nenhuma. Nunca foi. Não é para nós hoje, não foi para os discípulos, para os apóstolos daqueles dias. E nós vimos que a igreja existe por causa dessa missão. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para aqueles discípulos: olha, vocês já conhecem toda a escritura do Antigo Testamento, toda a parte teórica de que viria um Messias, um Salvador, um Filho de Deus, um novo reino, vocês já conhecem, porque os judeus, eles passavam essas informações de pai para filho, era uma regra que eles tinham. A regra de culto, como é que cultuava, a santidade de Deus, tudo isso eles sabiam, na teoria. Eles praticavam lá a liturgia dos seus cultos, da sua religião, os rituais, mas que não eram capazes de purificar ninguém eternamente, como o sangue de Jesus nos purifica. Não era capaz de salvar ninguém, apenas encobria o pecado deles. Então tudo isso eles conheciam. Então Jesus estava dizendo para eles: olha, agora que vocês conhecem tudo isso aí, e vocês viram eu, o próprio Messias, morrer cumprindo toda aquela escritura, e vocês viram que eu ressuscitei, e que agora tudo isso aí já está funcionando, esse novo testamento, essa nova aliança, agora está vigente, o que é que vocês vão fazer com essas informações? Não é para ficar sentado no banco das igrejas, não. É para vocês conhecerem, terem essas experiências, mas é para vocês irem pelo mundo e anunciar isso aí para os pecadores. É para vocês irem pelo mundo e fazer discípulos em todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vou estar com vocês, vocês não vão sozinhos. Não vai ser fácil, mas eu vou estar com vocês. Agora eu queria que você pensasse, como eu já disse, o judeu era um povo que achava que Deus era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. As outras religiões, o mundo daquela época, cada lugar tinha as suas religiões. E todos os outros povos eram politeístas. Tinha Deus lá de pancada, tinha um monte de Deus. Israel era talvez o único monoteísta da época, não vou me lembrar de mais nenhum. Talvez exista, mas era minoria se existisse. A maioria tinha um monte de deuses. Só que até então, Deus era o Deus de Israel. E como eu disse, o pensamento por trás da cabeça desses homens que estão ouvindo as palavras de Jesus era o pensamento judeu. Embora a língua que eles falassem, a língua que foi escrita aqui foi o grego, mas toda a mentalidade era judaica. E de repente Jesus olha para aqueles homens com esse pensamento e fala: olha, agora vocês vão por todo mundo, viu? Anunciar o Evangelho. Na cabeça deles não fez sentido nenhum. Eu tenho que ir para outra nação, falar do Deus que eu conheço. Como é que eu vou chegar lá e falar que o Deus deles é mentira? Que o meu Deus é que é verdadeiro? Imagina a barreira na cabeça desses homens. Eles não permitiam que um estrangeiro entrasse no templo deles, porque contaminaria o lugar que é santo ao Senhor. Na cabeça deles, um povo impuro, um povo imoral, um povo que se contaminava, que se prostituía com outros deuses. Eles teriam que ser enviados lá para pregar o Evangelho para o povo. Que negócio é esse? Agora Jesus, não é possível, ele deve estar doido, ele deve estar maluco, isso aí não é possível. Eu não consigo fazer um negócio desse. Ele fala: vai e ainda vou com vocês, viu? Ele fala: mas não é possível, que negócio é esse? Como é que eu vou pregar para outra nação? E muitas vezes é assim que a gente se sente. Muitas vezes é assim que a gente se sente quando tem que pregar o Evangelho a outra pessoa que não tem a mesma fé que nós. Eu confesso para vocês que a igreja, vocês sabem que está em projeto Casa de Paz. Eu confesso para vocês a minha dificuldade que eu tive eu liguei para as 3 pessoas que foram passadas, está aqui o bilhetinho com o nome de cada uma, mas eu confesso para vocês que eu não fiquei muito triste quando não deu certo nenhuma das 3. Confesso meu pecado, porque é uma barreira gigante que eu tenho de entrar na casa de uma pessoa durante um tempo para pregar o Evangelho lá. Eu tenho facilidade de pregar aqui, talvez você não tenha, tem a facilidade de pregar lá. Eu tenho a facilidade, talvez, de pregar para mais gente, de pregar para alguém na rua, de fazer um evangelismo porta a porta,
com mais pessoas, eu tenho essa facilidade. Mas eu não tenho a facilidade de entrar na casa de uma pessoa. Mas aí a gente entende que pregar o Evangelho não é só subir aqui, não é só ir lá, não é só buscar. Porque o texto que nós lemos de Mateus, ele fala que a gente deve ir por todo mundo e fazer discípulos. E fazer discípulo muitas vezes não é só ir lá anunciar, mas fazer discípulo é ensinar. É todo dia estar com ele, é fazer com que ele seja uma pessoa que imite o seu mestre. Isso é fazer discípulo. Então, talvez você fale, mas eu não consigo ir lá. Eu também não consigo. Eu não tenho esse chamado, mas eu também não tenho. Irmão, mas você é líder de missões. Mas quem disse que missões é o que eu mais gosto de fazer? Talvez não seja. Talvez meu super chamado seja outro. Mas eu sou feliz a Deus pela oportunidade que Ele me dá de estar liderando esse ministério. Mas eu também tenho a certeza de que não estarei aqui para sempre. Outras pessoas serão treinadas, outras pessoas farão essa função, outras pessoas estarão aqui, porque todos nós precisamos fazer um discípulo. É isso que o texto diz. Vão por todo mundo e façam discípulos. Para aqueles homens devia ser algo constrangedor fazer aquilo. Mas mesmo assim eles foram. E você sabe como essa história termina. E eu também quero te dar mais uma boa notícia. Você tem um dom. Você tem um chamado. Você não foi chamado por Deus simplesmente para sentar aqui e ser uma pessoa que assiste culto. Mas você foi chamado, assim como Jesus estava dizendo para os discípulos, para ir pelo mundo. Enquanto você vai pelo mundo, faça um discípulo. E fazer um discípulo, eu já disse que primeiro você tem que ser um discípulo, mas depois que você adquire as informações, depois que você tem contato com esse Jesus, depois que você aprendeu como é que faz, não adianta você ficar aqui o tempo todo só levantando a mão, glorificando, adorando, e você não convida ninguém para vir para o culto. Talvez você não consiga subir aqui e pregar 10, 15 minutos, meia hora, que seja. Talvez você não consiga parar de falar, que às vezes tem um problema também, né? Talvez você não consiga fazer, mas você consegue convidar alguém. Talvez você consiga levar uma cesta básica na casa de alguém. Talvez você consegue, sei lá, fazer uma comida, como os irmãos estão fazendo ali no fundo. Talvez você consiga fazer coisas para o reino que eu não consigo. Como, por exemplo, entrar na casa de uma pessoa. Talvez você tenha esse chamado. Talvez você consiga orar para que Deus levante pessoas aqui e capacite pessoas. E para que Ele capacite você também, para ir lá falar. Você pode fazer isso. Todos nós podemos fazer algo por missões. Todos nós, porque a igreja, ela não é só eu que prego, não é só o pastor que pastoreia, não é só os irmãos que cantam, não, a igreja somos todos nós. E todos nós somos chamados a ir pelo mundo e fazer o discípulo. E os que foram feitos discípulos são chamados depois que foram feitos, a ir pelo mundo e fazer outro discípulo. E assim segue. E nós temos essa missão de, como igreja, como corpo, ensinar essas pessoas. O plano de Jesus sempre foi a igreja. Nunca teve um plano B. O plano dele sempre foi a igreja. E nós somos igreja quando nós nos reunimos como um todo. Quando nós nos espalhamos por aí, nós somos células de um corpo. Que devemos ter a missão de levar a palavra de Deus, a responsabilidade de ser bênção na vida das pessoas. E muitas vezes você pode ser uma bênção, pode pregar o Evangelho, sendo um bom funcionário. Se você for o melhor funcionário da sua empresa sendo cristão, sabe o que o dono da empresa sendo, se não for cristão, as pessoas que trabalham ao seu lado, aquele lugar que tem sempre a plaquinha do melhor funcionário do mês, vão olhar e vão reconhecer em você, então, poxa, deve ser o cristianismo desse cara aí que é diferente, porque ele tem alguma coisa diferente dele. Todo mês esse cara é o melhor funcionário, todo mês. Agora imagina se você é o pior. Você envergonha o nome do Evangelho. Nós temos a obrigação de fazermos tudo o que fazemos com excelência, para a honra e glória do nome do Senhor. É isso que Paulo diz quando ele fala: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a honra e glória do nome do Senhor. Então nós precisamos, como esse ajuntamento de igreja que somos, um cuidar dos outros, um trabalhar em prol do outro, um ensinar o outro, um fazer com que o outro cresça, com que o outro seja edificado. Edificar é a ideia de levantar um edifício, é fazer com que o outro cresça. Essa é a ideia de corpo, essa é a ideia de igreja. Quando um dedo nosso está machucado, é a mão que vai lá passar o curativo. Você não vai deixar o dedo se perder só porque o dedo, a mão não vai lá passar o curativo. Não. O corpo todo sofre. Essa é a ideia de igreja. Essa é a ideia de corpo. E é isso que o Senhor Jesus planejou para a gente. Mas isso não é fácil. E quando você descobre o seu chamado, facilita bastante o trabalho para você pregar o Evangelho, para você fazer um discípulo, para você seguir esse ensinamento de Jesus. Busque em oração, que o Espírito Santo, que é o mesmo que está em mim,
é o mesmo que está em você, é o mesmo que ensinou, o que inspirou os escritores, os mais de 40 autores a escrever os textos bíblicos. Então leia o texto sagrado, peça ao Espírito Santo, fala: o senhor que é o autor, me esclareça aqui, o que o senhor quis dizer, por que esse cara escreveu isso aqui? O que eu preciso aprender daqui? O que é que o senhor quer de mim? Revela para mim a tua vontade. Ele vai ter prazer em fazer isso, mas para isso você vai precisar gastar um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra. Você vai precisar investir, meu irmão, então gastar esse tempo na presença do Rei que te chamou, amém? A terceira pergunta que eu quero fazer é: se o plano de Jesus era a igreja, o que de fato é ser igreja? A gente precisa se conscientizar o que é ser igreja. Igreja, por que você veio aqui? Nós vemos por aí que muitas pessoas estão sendo ensinadas a ter um evangelho pragmático, um evangelho de resultado, um evangelho que fala: olha, aqui, se você vier aqui, o seu problema vai ser resolvido. Se você vier aqui, você não vai ter mais problema financeiro. Se você vier aqui, você vai ser curado. Se você vier aqui, a gente vai fazer uma oração forte. Se você vier aqui, a gente vai fazer uma campanha de 7 dias. Se você vier aqui, e se você vier aqui, e as promessas são: se você vier aqui. Mas nós conhecemos um Deus que fala: não é para você vir aqui, é para você ir lá. Você vai para o mundo e faz discípulos. Quando o cara entender que ele é um discípulo, ele escolhe a igreja que ele quer, tomara que seja nossa. Nós temos prazer em ter as pessoas perto de nós. Mas nós não somos os únicos portadores da verdade. Há muitas igrejas portadoras da verdade, do mesmo evangelho. O evangelho é um só, para todos. Agora, tem muitos evangelhos sendo distorcidos por aí. Pessoas que estão pregando algo que não é o evangelho e tem confundido a cabeça das pessoas sobre o que é ser igrejas. Então, todos os domingos, adentram, porta dentro das igrejas, pessoas que chegam aqui para receber algo de Deus. Ela tem, sei lá, uma entrevista de emprego amanhã, uma consulta no médico, uma notícia que ela precisa, um diagnóstico a ser dado, a ser revelado, uma situação, uma causa na justiça, que é audiência na segunda-feira, e elas entram na porta da igreja no domingo à noite e vêm fazer uma prece, e esperam o culto acabar e falam: pastor, o culto não foi suficiente, põe a mão na minha cabeça aqui e ora, porque eu preciso da tua bênção, eu preciso do teu passe, igual no centro espírita, eu preciso de uma ajuda aí do Senhor, meu guia espiritual, é o Senhor que vai resolver. Mas não é isso que Jesus planejou. Quando você olha para as páginas dos textos que nós lemos, ele disse: olha, o negócio é com vocês, viu? Vocês aprenderam de mim? Vocês conhecem a Escritura? Vocês aprenderam o que está escrito aqui? Ótimo, cresceram, estão bem grandinho? Então vocês já me imitam, ok? Então vão pelo mundo e façam o que imita vocês. Quando esse cara crescer, estiver grandinho, não precisar mais de você, entender a Escritura, entender que eu sou o Deus dele, tiver o relacionamento dele comigo, ele pede o que ele quiser direto para mim, então ele vai para o mundo e faz outro discípulo. Nós não precisamos dessa dependência espiritual, de um guia espiritual. Que diferença tem isso que é anunciado nas igrejas por aí, daqueles negócios de falar: joga o tarô, búzios, carta e traga o amor que foi embora em 7 dias, depois de 7 campanhas? Não tem diferença nenhuma. É o falso evangelho sendo pregado. Mas nós precisamos entender que o plano de Jesus nunca foi esse. E ser igreja não é isso. Ser igreja é entender que você precisa ter um relacionamento com o Mestre. Você precisa ser um imitador do Mestre. Você precisa imitar as atitudes de Jesus. Então, lá no seu lugar, lá no seu trabalho, lá na hora que passa uma mulher na tua frente, lá na hora que o canal do controle da televisão está na sua mão para você escolher o canal, o que é que Jesus faria ali no seu lugar? O que é que canal que Jesus colocaria? O que é que que resposta você daria? Que atitude você tomaria? Qual seria a sua ação? Qual seria a sua reação no trânsito? Na hora de negociar, de comprar, de pagar, de vender? Você é daqueles que dá uma desperta e quer levar uma vantagem? O que é que Jesus faria? É isso que você tem que ser. O que Jesus faria é o que você tem que fazer, porque nós devemos ser um imitador do Mestre. Isso é ser discípulo. E a partir do momento que somos discípulos, devemos ensinar outras pessoas a serem discípulos. Esse é o plano de Jesus. É o plano dele de igreja. É o plano dele de corpo. É o plano dele de um povo que vai morar no céu. Um povo santificado. Um povo que imita ele. O próprio Paulo diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas talvez você já tenha entendido que você não precisa de nada dessas coisas. Não é esses anúncios da pessoa amada, ou do emprego, ou da situação financeira, da campanha que te atrai. Mas você talvez seja daqueles que entra num culto como esse e espera sentir um arrepio na hora da pregação. Ou hoje a pregação foi poderosa porque enquanto o irmão pregava, arrepiou. Era a presença de Deus. Talvez seja, cada um reage à presença de Deus de uma maneira.
Talvez você é daqueles que espera chorar no louvor. E é uma delícia quando Deus enche o teu coração e você realmente se derrama na presença de Deus. Mas não precisa ser sempre assim. Em lugar nenhum da Bíblia está escrito que você precisa sentir algo para que a presença de Deus esteja ali. Mas em vários textos da Bíblia vai dizer que... Perdi aquilo que estava escrito, eu anotei, viu, irmãos? Tá escrito, aqui, ó. Em vários textos da Bíblia vai estar escrito que através da leitura você obedece o que ele fala. Você... achei que eu tinha achado, mas não achei não. Mas está aqui, eu anotei. Através da Bíblia você vai ver que você precisa aprender as palavras que ele diz nesse livro. Para aprender você vai ter que ler. Você vai ter que... Aquele texto dele, de Mateus, diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Mateus 11, 28 e 29. Então você vai precisar aprender com ele, o próprio Jesus. Ele quer ser o seu discipulador, para você ser um discípulo dele. Aprender com ele, aprender sobre ele, aprender a respeito dele. Aí ele mesmo diz em João capítulo 5, versículo 39: examinai as escrituras são essas. Não é só ler, é examinar, é conferir minuciosamente o que é que isso aqui está dizendo, porque são elas, as escrituras, que de mim, Jesus, testificam. Essa é uma ordem direta de Jesus, isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos ser como aquelas crianças na fé, que acreditam em tudo. Mas é fácil você enganar uma criança muitas vezes. Às vezes não, mas muitas vezes é fácil enganar uma criança. E quando você não está fundamentado na palavra, as pessoas dizem por aí que se você fizer uma campanha de 7 dias, você vai 7 dias orando, levando dinheiro e sacrificando o que tiver, que for mais caro para você, e comprando um negócio e colocando na porta da tua casa. E as pessoas infantis espiritualmente, entendam bem o que eu quero dizer, não é demérito para ninguém, mas que não tiveram ainda o contato com 100% dessa palavra, elas vão não acreditar nessas coisas. Então a palavra de Deus, ela vai dizer o tempo todo que nós precisamos aprender e praticar, aprender e fazer, entender, conhecer a respeito das Escrituras. Deus é lá no